O fato Tudo de bem? você... Estou passando aqui para te desejar parabéns. Não só hoje, mas também te falar. O fato de você dizer que estamos entre amigos, né? Então, isso me alegra bastante. Eu saúdo muito cordialmente o professor Léo, né? Alguém que eu admiro pela vida, pela responsabilidade acadêmica, pela seriedade com que conduz os seus trabalhos, as suas pesquisas, né? E também saúdo muito cordialmente o caríssimo professor Murilo Karazinski, meu colega também, né? É uma alegria, obrigado por ter me recebido aqui, estendo os meus cumprimentos à Simone, né? E como eu não conheço todo o pessoal do grupo, né? Eu peço desculpa se deixei alguém dos coordenadores de fora, tá? E saúdo com bastante alegria também todos os estudantes, pesquisadores, porque no fundo, a razão desses eventos são os nossos estudantes, né? Não só o objetivo é satisfazer as nossas sedes, né, de conhecimento, mas proporcionar também aos estudantes que se dedicam às suas pesquisas estas referências para que possam ir construindo a sua visão de mundo, o seu estar no mundo e assim sucessivamente. Então, agradeço, muitíssimo obrigado pela acolhida, né? É um prazer e uma satisfação muito grande para mim, tá? Muito bem, gente. O tema que me foi proposto como um desafio, né, gira em torno da ideia de teorias da justiça. E começamos já, evidentemente, tendo que nos relacionar com esta palavra, teorias, né? E quando nós nos debruçamos sobre ela, basicamente uma coisa vem à mente, né? Vejam que esta palavra ela é grafada no plural. Então, não é possível imaginar que no espectro cultural da civilização haja uma ideia absoluta de justiça, ou haja um tipo único de fundamentação para a justiça, né? O que temos é um grande mosaico de possibilidades, tentando, de alguma forma, a partir da ênfase num ou noutro aspecto, dar conta desta grande sede humana, que é justamente a sede de justiça, né? Temos, como civilização, sede de justiça, né? Mas aí nos deparamos com esta realidade. De qual justiça? Né? E de que maneira esta justiça se efetiva? Então, o alerta inicial ele se faz já pela própria posição da referência, né? A ideia de teorias da justiça. Nós temos teorias da justiça que às vezes se complementam, às vezes competem entre si e às vezes se anulam entre si, né? Então, não é algo bastante como imperativo no plural para nós, tá? Este é a primeira referência que nós chamamos aqui. E também a noção de justiça, né? Teorias, então, são várias possibilidades desta coisa que se convencionou identificar como sendo justiça, né? Eu não vou aqui hoje escolher ou fazer uma dissertação ou fazer uma reflexão sobre uma teoria específica da justiça, né? Eu vou pegar, por exemplo, a teoria específica da justiça contida nos escritos de John Rawls. Não vou fazer isto, né? E também não vou pegar aquela naquele outro autor, e outro autor, e outro autor. Não. O que eu gostaria de fazer, o que eu me proponho a fazer hoje, é fazer uma espécie de mapeamento, né, de como essa noção de justiça ela se comportou no âmbito da própria evolução de uma civilização ou de uma racionalidade jurídica do Ocidente. E aqui também tem um corte, né? Porque não é uma visão geral, universal,
né, das possibilidades de pensar a justiça, mas é uma particularidade do pensamento sobre a justiça que se efetivou neste nosso milieu cultural, que é justamente o Ocidente. Tá? Então, ao término dessa minha fala, talvez fique um grande retrato de como as coisas foram compostas dentro desta experiência cultural, que é a experiência que o Ocidente teve com a ideia de justiça. A ideia de justiça, portanto, é algo construído. A noção de justiça é histórica. Ela é situada no tempo e no espaço. Né? E por ser histórica, assim, se desenvolvendo num determinado espaço e também num tempo, é que nós vamos poder colher a informação de que elas vão se anulando, inclusive, e vão desaparecendo, inclusive, como teorias hegemônicas, né? Dando lugar a outras teorias hegemônicas e assim sucessivamente. Tá? A justiça é algo histórico, a justiça é obra de mãos humanas, é construída num tempo e num espaço específico, né? E nós não temos condições de pensar, e, portanto, que haja uma única e universal ideia de justiça. Bem, diante disto, eu digo que a justiça ela pode ser pensada em 3 tempos distintos. Né? 3 tempos distintos. Eu estava começando as minhas aulas com o curso de Direito no Unicuritiba, e esta era a base de nossa reflexão inicial. Então, eu diria que a experiência que temos como Ocidente no que diz respeito à justiça, ela pode ser percebida em 3 grandes momentos históricos, em 3 grandes momentos culturais. Né? Um primeiro momento da justiça é a justiça que se inicia desde os tempos mais primitivos, né? Desde que as primeiras comunidades humanas, desde que nós nos levantamos sobre duas pernas, né? E começamos aí a ter os lampejos de racionalidade, desde o tempo em que nós criamos as primeiras interdições sociais, saímos da horda primitiva para criar a experiência de uma sociedade, né? Então, esse primeiro tempo da justiça, ele remonta à própria origem da sociedade. Eu falo origem da sociedade por quê? Porque, evidentemente, só podemos pensar em justiça efetiva no âmbito de uma sociedade, quando existe aí a questão da minha relação com os outros, de uma relação consciente com o outro, né? Então, pensar justiça para uma pessoa que vive sozinha é meio estranho, tá? E esse tempo, ele se estende, por incrível que pareça, até os alvores, até os começos da modernidade, até o século XV e XVI. Então, é um extensíssimo período de tempo em que a justiça é vivenciada como algo que não é obra humana. Então, essa é a primeira referência que nós temos. Esse primeiro tempo da justiça, né? A justiça como algo que não é uma obra humana, ou seja, nós poderíamos caracterizá-la como uma justiça evidentemente metafísica. Uma justiça que é sofrida pelo homem, mas que não toma o homem como seu protagonista principal. Né? Então, essa expressão, uma justiça metafísica, ela nos faz recordar que as comunidades humanas primitivas entendiam o mundo como povoado por forças, né? Por forças. As forças dionisíacas, as forças apolíneas, tipicamente do universo grego, as forças do caos e do cosmos, né? As forças do bem e do mal, né? Personificadas mais tarde nos deuses, nos mitos, né? E a primeira referência que nós temos, talvez a referência mais básica que nós temos de justiça, é justamente esta que nós podemos chamar de justiça sobrenatural. Né? Uma justiça que não depende de obras humanas, de mãos humanas, mas é uma justiça que o homem sofre
por disposição destas forças primitivas, né? Essas forças primitivas distribuídas pelo cosmos, evidentemente, são as responsáveis por aquilo que acontece conosco, né? Então, é muito comum você, diante de um terremoto, ouvir, por exemplo, a expressão, né, que os deuses estão revoltados com o homem, que os deuses dão uma espécie de punição, uma espécie de castigo ao ser humano, né? Que a tua dificuldade financeira não é fruto da tua incompetência, mas é fruto da possessão demoníaca de algum tipo aí de entidade que se apossou de você, né? Que os dramas sociais, eles são dramas porque essas forças estão descontentes com os nossos tipos de ação, né? Porque nós, em vez de fazermos o bem, praticamos coisas que não deveríamos praticar, enfim, né? É uma ideia de que nós experimentamos a justiça, mas uma justiça que não é obra de nossas mãos. É uma justiça que é imposta a nós justamente por estas forças, né? Estas forças que habitam aí o cosmos, né? E que se levantam de bom humor, mandam coisas boas para a gente, mas se levantam de mau humor, mandam certamente coisas bem ruins para nós, né? Ok? Então, esta é uma primeira ideia, uma ideia que coloca o fundamento da justiça em forças de caráter sobrenatural, né? Ainda dentro dessa perspectiva de uma justiça metafísica, nós damos um salto, né, quando nós chegamos aí no modo como gregos e romanos, as chamadas civilizações clássicas, ou as culturas clássicas, né, se relacionaram com a justiça. Há um detalhe muito significativo aqui, que é a passagem do elemento sobrenatural para o elemento natural, né? Gregos e romanos entenderam a justiça também como algo que não é propriamente obra de mãos humanas, mas é o reflexo do comportamento da própria natureza, né? Talvez vocês lembrem muitíssimo bem aqui que uma das primeiras ideias de justiça diz respeito à noção de harmonia, né? De justa medida, que é colhida lá justamente na filosofia de Aristóteles, né? Então, essa ideia de uma justa medida, de uma harmonia. Bom, uma justa medida e uma harmonia em relação a quê, propriamente dito? Em relação, evidentemente, às leis da physis. A physis possui suas leis, né? Leis que governam um espectro de realidade que vai da carência ao excesso, concorda? Né? E aí a harmonia junta as duas coisas, e quando nós criamos o nomos, quando nós criamos a sociedade, a inspiração para as leis sociais são colhidas, evidentemente, ou as leis sociais são colhidas, evidentemente, da natureza. Um justnaturalismo, portanto, se faz presente tanto no modo como os gregos clássicos entenderam a justiça, e principalmente no modo como a cultura romana entende a justiça, né? Sempre me encantou muito a ideia, o porquê o Império Romano, com aquela vastidão, conseguiu uma espécie de unidade, né? O Império Romano que estava desde lá do norte da Europa, os países escandinavos, ao norte da África, ao Oriente, enfim, não é? Como que um império tão grande conseguiu esse milagre da unificação? A resposta está tão somente nisso, na ideia de uma lei natural que iguala a todos os homens, né? Então, gregos e romanos, diferentemente das comunidades mais primitivas, que colocavam a ideia de justiça assentada sobre o sobrenatural, eles a colocam assentada sobre a ideia de uma natureza, né? De uma natureza, tá? E enfatizo que ainda não é obra de mãos humanas, não é obra de mãos humanas, né? É obra de uma natureza que se impõe ao homem, de uma physis que se impõe ao homem, né?
O homem não tem esse estatuto que vai adquirir na modernidade, né? O homem é alguém da physis, alguém na própria physis que sofre a formulação da própria physis, ok? Então, é uma justiça também metafísica, porque não é uma justiça que é obra de mãos humanas, é uma justiça que é obra da natureza, por assim dizer, né? E que nós temos que estar na expectativa delas, concordam? Né? Eu gostaria de chamar a atenção aqui para uma ilustração que sempre faço das tensões que existem entre o modo como Sófocles, em sua obra Antígona, tratou disso, né? Os personagens de Sófocles, eles retratam muitíssimo bem isto, né? Por isso que, para mim, quando nós discutimos direito, quando nós discutimos justiça, talvez a obra inicial seja justamente Antígona de Sófocles. Por quê? Porque aí há uma contraposição entre três grandes realidades, né? Ou seja, as forças primitivas, com as quais Antígonas tinha um compromisso, né? As forças antigas, as forças primordiais, que determinavam o sepultamento, né, do irmão de Antígona. Temos uma convicção natural aí, a própria irmã de Antígona, a Ismênia, né, que diz: eu não posso fazer nada porque eu sou mulher, né? Essa condição da mulher que não podia fazer nada. E temos já prevista a posição do Creonte, né, como governador da cidade, já querendo impor aí uma espécie de positivismo, né, porque a lei seria feita justamente por ele, do modo como ele quisesse, e assim sucessivamente. Algo que vai, né, essa posição do Creonte, vai só se firmar, evidentemente, na modernidade, né? Justiça como obras humanas, como obras de mão humana, tá? Mas eu quero mostrar, evidentemente, que os gregos, né, eles ainda cultivam uma imagem de uma justiça metafísica, né, de uma forma metafísica de justiça. Isso não significa que os gregos não deixaram coisas importantíssimas com relação à justiça para nós, né? Eu, quando vejo, por exemplo, os sofistas, né, embora os sofistas estejam presos à ideia de uma natureza, eles são responsáveis pela ideia de um relativismo da justiça, né? Já que no cosmos, já que na física nada é absoluto, nada é eterno, se o homem constrói o seu modo social, então também a justiça que os homens fazem não podem ser absolutas, não podem ser definitivas, né? E eles trouxeram aí e implantam essa ideia de uma relatividade da própria justiça, né? A justiça é relativa, e eles vão mais a fundo, né? Em pensadores como Protágoras, a justiça é obra de interesses pragmáticos. O que eu quero que seja justo, será justo. E eu quero que não seja justo, não será justo, né? A justiça é obra de imposições. Diz o autor que a justiça é obra do mais forte sobre o mais fraco. E assim nós temos um desenho muito interessante dessa coisa. Se você pega, por exemplo, o Sócrates, mesmo dentro de uma ideia de justiça metafísica, ele antecipa coisas muito interessantes, tais como a ideia de um contrato social, né? Porque o homem grego, reunido na ágora, o espaço público, constrói a lei, e essa lei, uma vez construída, não pode ser desobedecida, né? E ele antecipa também a noção de Estado de Direito, né? Quando ele diz que, mesmo que a lei seja injusta, ela deve ser cumprida. Então, o Sócrates está antecipando aquilo que vai acontecer na modernidade em termos de justiça. Vejam que, embora o Sócrates seja preso à noção de uma natureza imperiosa aí, né, ele já dá sinais. Então, guardem aí, por exemplo, a ideia de uma relatividade da justiça, né, de uma justiça que deve ser cumprida porque a justiça reside na lei que o homem pactuou, né, no espaço público, na ágora pública, e mesmo que ela seja injusta, deve ser cumprida, né? Lembrem-se que, no julgamento de Sócrates, os amigos ofereceram a ele uma fuga, e ele disse assim: não, eu não posso fugir, por quê?
porque eu estaria desobedecendo a lei. Né? Ah, mas a lei é injusta. Bom, não é esta a instância para discutir a injustiça da própria lei. Né? Dentro dessa perspectiva, Platão nos oferece a noção de um ideal de justiça, concorda? A justiça é um ideal a ser perseguido, né? O idealismo da justiça platônica. Desculpem. Fator que até hoje alimenta o nosso imaginário coletivo, né? Quer dizer, a mais justiça. Por quê? Porque a justiça é um grande ideal, segundo Platão. A justiça não é algo efetivado no interior da caverna, não é algo que se efetiva nestas condições humanas, mas é um projeto a ser buscado, né? Porque há a justiça como uma entidade na qual aqueles que conseguem sair desta caverna, destas sombras, conseguem contemplá-la. E uma vez, né, contemplando essa justiça, nós podemos, evidentemente, retornar, e devemos retornar dentro da caverna, para promover essa justiça. Né? Platão tem, né, e carrega essa marca da justa metafísica, porque a justiça é, evidentemente, algo a ser buscado. E também o Aristóteles, né? Também o Aristóteles, ele, embora faça aí um realismo, desenvolva um realismo da justiça contrário a Platão, que é um idealista, Aristóteles ainda está preso à questão da natureza, né? Ele está preso a isto. Nem todos os homens podem produzir essa justiça, somente os homens que são habilitados naturalmente, né? Há lá, no próprio Aristóteles, a diferença da vida qualificada, né? Aqueles que têm, por natureza, uma vida qualificada, que têm bios, e aqueles que só têm zoé, né? Então, o critério da natureza, de novo, impondo aí a sua força para estabelecer o que é justo, né? Embora o Aristóteles, por seu realismo, pensem nos vários tipos de justiça, não no ideal de justiça, mas na justiça que pode ser feita e pode ser constantemente corrigida e assim sucessivamente, né? Os tipos de justiça disponibilizados, evidentemente, por Aristóteles, né? Não vou ficar entrando aqui, porque senão nós vamos, né, perder tempo, mas vejo que daria aqui 3, 4 anos de curso só com isso, né? Como que essa justiça passou do sobrenatural, de forças dispersas, né, para uma natureza. Muitos autores dizem que aquilo que eram forças sobrenaturais agora se personificam na própria natureza, né? Na própria natureza. Mas são coisas de fora do próprio homem. Um passo a mais é dado com o advento da chamada ideia de justiça no mundo cristão medieval, né? O fundamento da justiça aqui também é metafísico, já viram? É metafísico por quê? Porque é Deus que é o autor da justiça, não é? Não é uma força sobrenatural dispersa no cosmos, não é tampouco essa natureza que está aí, imperiosa, né? Esse cosmo imperioso que está aí, mas é esse Deus pessoal que o cristianismo buscou no judaísmo, né? Então, Deus é a grande justiça, Deus é o grande juiz, e assim sucessivamente. E nós prestamos conta, não aos julgadores terrenos, né? A última grande justiça não é feita pelas mãos humanas, mas está, evidentemente, nas mãos de Deus, né? Embora esta ideia ela se apresente e se desenvolva, mesmo aqui nós encontramos certas particularidades que não existiam nos gregos, nos romanos especificamente, nem no mundo primitivo. Quando eu olho, por exemplo, essa ideia de um Deus que funda a justiça, e vou lá em Santo Agostinho, né, um dos luminares da teoria da justiça no cristianismo nascente, eu encontro uma coisa que só tem nele, que é a noção de livre-arbítrio. É o primeiro registro histórico sobre a relação que existe entre justiça e liberdade. Coisa que os gregos não cultivam, né? Não adianta falar assim, professor, eu quero fazer uma pesquisa sobre justiça e liberdade em Platão e Aristóteles. É chover no molhado, é lavar porco, não é? Porque não tem liberdade nos gregos, já que eles estão entregues a um determinismo natural. Certo? Mas Agostinho traz para a reflexão a noção de livre-arbítrio. E eu digo, o de livre-arbítrio de Santo Agostinho é o primeiro livro
E aqui não é só da cultura ocidental, mas de toda a cultura humana, que aborda o problema da relação que existe entre justiça e liberdade, né? Eu não gosto da igreja, não gosto do cristianismo. Bom, você pode não gostar, mas o velho Agostinho, né, coloca à nossa disposição esse problema de ter que relacionar justiça com liberdade. Mas, né, esta liberdade que o Agostinho prega não é uma liberdade total, evidentemente, mas é a liberdade para fazer a vontade deste grande autor da justiça, que é o próprio Deus, né? E quando eu vou lá no outro extremo, que é a teoria da justiça em Santo Tomás de Aquino, eu vou ver que a justiça se efetiva na própria distribuição da teoria do direito de Agostinho, de Tomás, concordam? Quem é que rege? A primeira lei, as 4 leis propostas na teoria do direito de Agostinho, de Tomás, a primeira lei é a lei eterna. A lei eterna, ela revela o próprio plano criativo de Deus, né? A lei eterna não pode ser conhecida, mas pode ser visualizada em parte da lei natural. E é da lei natural que o homem cria a lei positiva ou a lei humana. E essas 3 leis, a eterna, a lei natural e a lei humana, estão modeladas pela chamada lei divina, né? Então, percebam que mesmo ali, né, mesmo ali, existe sempre essa referência maior, não é obra de mãos humanas, tá? Mas, dentro desse contexto, talvez a coisa mais interessante para discutir Tomás é a noção de desobediência civil. Ninguém deve cumprir uma coisa que é injusta, né? Santo Tomás nos legou isso, talvez como um dos grandes teóricos da desobediência civil, quer dizer, aquilo que é obra humana, simplesmente, né, que não obedece à noção de um horizonte de justiça maior, se é injusto, não deve ser cumprido, né? Eu não vou também tecer detalhes aqui, porque depois fica aí como uma tentativa de quem tiver curiosidade de buscar essas coisas, mas o que eu queria mostrar que desde as coisas mais primitivas, os tempos mais primitivos, até chegarmos ao Renascimento, à modernidade, a justiça não é obra de mãos humanas. É uma justiça metafísica, por quê? Porque o seu fundamento está fora do próprio poder do homem. Bom, evidentemente que tudo muda quando nós chegamos na modernidade. Com o século XVI, XVII, nós vamos deixar de lado esse fundamento metafísico e vamos instituir uma justiça com base antropológica, com base antropocêntrica, com base no homem, né? Por quê? Porque a grande descoberta da modernidade é justamente este homem com uma razão, né? O texto de Descartes, né? O discurso do método é a certidão de nascimento dessa própria condição de um homem que, pela razão, vai se tornar autônomo e emancipado, né? Autônomo e emancipado, e aí vai poder desenvolver, evidentemente, a sua liberdade, né? Homens livres, e livres por quê? Porque autônomos e emancipados por quê? Porque dotados de razão, né? Vão chegar ao auge da sua capacidade com a ideia de um esclarecimento que nós encontramos em Kant, por exemplo, quando ele escreve o que é o esclarecimento, né? E vai justamente mostrar para a gente que nós saímos de uma minoridade, quando acreditávamos, por exemplo, que a justiça era obra de coisas de fora, e passamos a uma maioridade, ou seja, a justiça é obra de nossas mãos. Quem faz a justiça é o homem, né? Quem faz a justiça é o homem que faz a justiça, né? Então, esse é um segundo tempo, e esse tempo da justiça, em que o homem é o protagonista da justiça, é o homem que faz justiça, ele vem desde o século XVI até o século XIX, o século XX, né? E é claro que esta ideia do homem como o protagonista principal da justiça, né? Este indivíduo dotado de razão que faz justiça, e aí a palavra indivíduo é muito significativa, né? Ele vai ter que se deparar com o drama da sociedade. Então, pelo contrato social, ele vai abdicar parte da sua liberdade a fim de que apareça uma liberdade maior, né? Que é a fundação, né? E aí vem a fundação do Estado de Direito, do Estado de Direito. Né? E nós vamos, então, em passos, né? Aparece o homem
como protagonista da própria justiça, mas um homem que vai viver junto com os outros. Então, a justiça vai se deslocar dessa vontade particular do homem para a vontade do Estado, para o Estado de direito. E como é que esse Estado de direito se sustenta, né? Como é que se sustenta esse Estado de direito? Com a positivação da lei que o homem faz, né? É o homem que vai fazer a lei e vai positivar esta lei, vai escrever esta lei, né? E esse coquetel, portanto, de um homem emancipado, né, que abre mão de parte de sua liberdade para criar o Estado, né, o Estado de Direito. E Estado de Direito aqui só se pode entender frente à noção do fundamento mais absurdo da lei. Lei que foi feita por mãos humanas e é obra de mãos humanas, de vontade humana, não de mão, né, mas de vontade humana. É a vontade humana que faz a lei, né? E como essa lei tem que ser, de alguma forma, escrita, positivada, nós vamos desenvolver aqui a ideia de uma relação muito direta entre lei e justiça. Certo? Então, no mundo moderno, salta aos olhos o quê? Salta aos olhos esta força de que o que é justo é o que é legal. O que é justo é apenas o que é legal. Justiça deixa de ser vontade de Deus, né? Deixa de ser adequação com a natureza, deixa de ser algo de sintonia com as forças, para ser algo que se desprende da própria lei. Não há justiça fora da lei, né? Percebo que nós limitamos o conceito de justiça, concordam? A justiça ficou limitada tão somente àquilo que diz a lei. Me parece que aqui reside o drama e todos os dramas que nós temos hoje. Os dramas que nós temos com relação à justiça hoje, eles partem deste ponto, eles arrancam deste ponto fundamental, que é essa concepção moderna de justiça, que deu ao homem, né, o poder de criar a justiça, dado a sua razão e a sua emancipação, né? Partilhando essa sua vontade emancipada com os outros no contrato social, engendrando um Estado de Direito que faz circular por entre si mesmo a lei, né? E esta lei é absoluta. E aí, tudo, absolutamente tudo que se compreende por justiça, se compreende, evidentemente, como uma justiça legal, né? Fora da lei, não há justiça. Né? Fora da lei, não há justiça. Tá? Esse modo de pensar a justiça, gente, cientificizou a justiça, né? Acabou criando uma ideia de justiça científica, de justiça calculada, a justiça técnica, decidida onde? Nas dosimetrias da pena, já vi, não vou entrar nisso, porque o Murilo sabe direito bem mais que eu, né? E todos vocês que estudam direito sabem, mas vejam, é justiça calculada, certo? Né? O grande drama é levar o injusto para os tribunais e ouvir no tribunal a efetivação da justiça. A justiça feita em tribunais é justiça científica. É justiça científica. Que atende a interesses, não de todos, mas de partes, já viram? Das partes envolvidas nas lides da justiça. Né? Esta é a justiça moderna. Essas são as restrições da justiça desse segundo tempo. Né? Uma justiça que impõe-se ao homem por força da lei. Né? Eu sempre uso a ideia de um guarda-chuva. Né? Esse pano do guarda-chuva é a lei e nós estamos todos abrigados debaixo dela. Inclusive, é a própria lei que determina o que nós temos que ser, já viram? É a lei que determina como você tem que comer, como você tem que se vestir, como você tem que casar, como você tem que separar, como você tem que ter filho, né? Que nome você vai dar, como você vai se associar com o outro. É a lei que vai determinar isso. E se você não cumprir esta lei, evidentemente, você não vai chegar a uma sociedade justa, né? A fórmula mais acabada desta experiência de justiça, ou desta consciência desse horizonte de justiça, você encontra justamente na obra máxima deste grande jurista que foi Hans Kelsen, né? Está literalmente grafado na obra de Kelsen, não me lembro mais a página, né? Que justo é o que é legal. Né? Justo é o que é legal. Né?
Então, este é o segundo tempo da justiça. Vejam, é um caminho longo percorrido por essas proposições, né? Quem faz justiça? Bom, os deuses fazem justiça. A natureza faz justiça. Deus faz justiça ou a lei faz justiça? O que vocês querem? Em quem que vocês se apegam aqui? Bom, nós sabemos que o advento da modernidade, né, para não demorar muito mais, né? O Léo me deu 45 minutos, já falta apenas alguns minutos para terminar. Bom, esta ideia de uma justiça científica, de uma justiça técnica, né, de uma justiça positivada, né, ela entra em crise no século XX. Né? Ela entra em crise. Porque, de alguma forma, efetivar uma justiça que se desprende da lei, né, e acreditar que a justiça única e possível é a justiça legal, não é mais possível. Não é possível conviver com esta ideia. Não é possível, diante da complexidade das sociedades humanas contemporâneas, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, dar sequência àquela ideia de que justo é tão somente o que é legal. Não é possível isto. Então, entra um componente diferenciado aqui. Hoje nós migramos para um conceito muito mais amplo ou para uma sede de justiça que reclama ou que clama a ideia de uma justiça social. Não é uma justiça puramente legal, mas nós falamos e nos projetamos para isso que se demanda hoje, que é a necessidade de uma justiça social. Né? A justiça legal não dá conta de cumprir esta sede que é a sede de justiça social. Ou seja, nós não estamos dizendo aqui que nós estamos dispensando a justiça legal. Não estamos dizendo isto. Mas estamos dizendo que o mundo contemporâneo, essa pós-modernidade da justiça, está claro? Né? Se nós defendemos uma modernidade da justiça enquanto lei, essa pós-modernidade da justiça denuncia, evidentemente, os limites de uma justiça que fica restrita única e exclusivamente à força da lei. Né? Eu sempre dou o seguinte exemplo. Né? Nós sabemos que o professor Murilo ele tem uma terra, né? Ele é um grande latifundiário lá no interior do Brasil, ele tem uma fazenda. Ele não roubou de ninguém essa fazenda, ele não grilou de ninguém, ele cultiva lá o gado dele, né? A fazenda é dele, legalizada normalmente, não vamos colocar nenhuma dúvida sobre a lisura da fazenda do professor Murilo, né? E está lá, né? A fazenda dele está produzindo, ganhando o sustento dele, né? Muito bem. Mas um bando de gente, né? Que não tem terra, né? Que não tem terra, que está com fome, invade a fazenda do professor Murilo. Né? Invade a fazenda do professor Murilo e se instala lá dentro, né? Pega lá, já faz um churrasquinho na entrada, né? Já mata uma vaca, faz um churrasquinho, já arma uns barracos lá, já começa a fazer uma plantação lá. Evidentemente, o professor Murilo, né? Vai em busca do restabelecimento da ordem. Ele entra lá com um pedido de reintegração de posse, né? O juiz manda a coisa acontecer, manda uma força policial, desce o cacete nos invasores, concordo? Bota os invasores para fora, né? E o professor Murilo fica bem lá porque a justiça foi feita. Né? A lei garantiu a ele o que é dele. A pergunta que se faz é, colocando essas criaturas que não têm terra, que não têm isso, que não têm aquilo para fora da fazenda, né? Para fazer acampamento na rua, resolveu-se o problema? Resolveu-se, criou-se justiça, fez-se justiça? Bom, fez um tipo de justiça, mas não se fez a justiça neste auspício, né? Que é o que alimenta a ideia muito contemporânea, ou esse terceiro tempo da justiça, que é o fato de nós termos que trabalhar com uma justiça muito mais ampla, né? Que não se restringe, por exemplo, a um estado específico, mas que se volta para um horizonte muito mais amplo, né? Da própria humanidade. Né?
os direitos humanos de primeira geração, de segunda geração, não, eles não são só estes, são os direitos humanos que extrapolam isto, né? A justiça não é pensada só interna corporis, não é? A justiça é pensada num drama da humanidade, o drama da humanidade. Tanto é injusto, né? Coisas desse senhor que nos governa, né? Como também é injusto esse problema humano que eu sinto, né? Das restrições de liberdade no Afeganistão, como nós temos assistido, né? Clama por justiça, por exemplo, esses fluxos migratórios, já viram? O que fazer com esta gente? Botar aonde? Ah, não, mas a lei desse país não quer que ela entre e nós cumprimos a lei. E até criamos mais lei, né? Criamos uma lei para criar um muro a fim de que os outros fiquem fora. Né? Como é que nós damos conta dessa demanda de justiça? A quem nós apelamos? A lei não nos serve mais. Né? A lei restringe a sede de liberdade. Deus, bom, pode ser que, né? Como dizem as pessoas, pode não ter a justiça dos homens, eu não sei se tem, se não tiver. Né? Esperar que a natureza ou que as forças resolvam não vai resolver mais, né? Então, o drama que nós temos nesse terceiro período, nesse momento atual da justiça, ela não é mais uma justiça que dependa especificamente de um homem emancipado criando leis para dar uma boa ordem ao Estado, né? E criando aí uma espécie de paz perpétua, como queria o Kant. Não. Hoje nós estamos dentro do enigma, ou do dilema, do enigma não, mas do dilema da diferença. Da diferença. Né? Se lá, por exemplo, a lei estabelecia o que era uma família, né? E você pode pegar no código lá, antes da reforma, né? Você vai ver que era a lei que determinava como tinha que ser uma família. E ela colocava critérios, né? Família é algo que tem um elemento biológico, né? Então tem que ter o macho e a fêmea, concorda? Vou usar palavras duras aqui, né? E tem que ter uma função positiva, ou seja, o macho é o provedor, né? E a fêmea é a cuidadora. E é assim que se pensa a família. Os buguelos que nasceu, o Zezinho, o Pedrinho, a Mariazinha, eles serão propriedades do pai. A mãe, coitada, até perde o nome, né? Perdia o nome, a tadinha dela, ficava até com o seu nome, ganhava o nome de outra pessoa, nem sabia mais quem ela era, concorda? Né? E aí se estabelecia um tipo de família que a lei determinava, e a lei abrigava esse tipo de família e fazia isso para esse tipo de família. Família que não estava dentro disso aqui, lá vai procurar fora, mas não tem como para você. Mas hoje, gente, o diferente, né? O diferente se impõe, né? Como diria o Fellini, ela nave vai, o povo está pouco se lixando por direito, já viram? O povo está pouco se lixando pela lei, né? Então, o que nós vemos de família? Nós vemos famílias monoparentais, nós vemos família homoafetiva, nós vemos família do poliamor, já viram que já se fala hoje, não é assim? Ah, mas isso... Olha, eu não só hoje quero ser diferente, como quero que o Estado garanta o direito que eu tenho de ser diferente. E aí nós ampliamos o horizonte da justiça. A justiça não pode ser pensada mais apenas como algo que é do que a lei determinou. Os dramas humanos hoje são dramas de uma justiça social que não é saciada, que não é acalmada com nenhuma lei. Né? Eu não quero dizer aqui que os teóricos contemporâneos da justiça estejam desmerecendo a justiça legal. Não é isso. Né? Eu estou querendo simplesmente mostrar que as teorias contemporâneas da justiça procuram refletir sobre a insuficiência apresentada pela teoria moderna da justiça ou pela teoria, né, científica da justiça. Né? Mesmo que o corpo jurídico, mesmo que o Estado faça cumprir as leis, isso não significa que a justiça foi feita. Porque a justiça hoje extrapola o conceito de justiça legal, né? Sendo alimentada e fomentada por esta visão mais ampla, que é o fato de um pertencimento mais universal do homem. Né? Nós pertencemos a uma humanidade, é essa humanidade que clama por justiça, e não somente esse Estado ou esse lugar específico aqui. Né? Se vocês entrarem aí em teóricos contemporâneos da justiça, né, Dworkin,
Hart, Rawls, o Perelman, né? Enfim, essa gente toda que a gente discute hoje aí, o que eles estão discutindo? Eles estão discutindo a insuficiência da chamada justiça positiva, da insuficiência da chamada justiça legal, né? Como abrir essa justiça para que ela atenda melhor os anseios da humanidade. Gente, olha, eu falei 40 e poucos minutos, né? Peço desculpa se me excedi, né? Não quero cansá-los, né? E agradeço e me coloco à disposição aí de vocês, né? Retomo aqui simplesmente uma conclusão, né? A justiça é algo histórico, não existe a justiça, mas existem justiças, né? E, por ser histórica, nós temos o itinerário de como vamos fundamentar essa justiça, né? Começamos lá com as forças, passamos para a natureza, entramos lá num Deus, chegamos na lei, e hoje não sei o que é, né? Se alguém souber o que é a justiça hoje, se inscreva aí no Prêmio Nobel e certamente vai ganhar, porque nós não sabemos o que é a justiça. Temos anseios de justiça, mas não podemos fixá-la nesta coisa específica aqui, né? Por isso que as teorias hoje se multiplicam, né? E nenhuma satisfaz plenamente. Gente, muito obrigado. Obrigado, Léo. Obrigado, Murilo. Obrigado, Simone. Obrigado, estudantes, todos que estão aqui. Muito obrigado, professor Bortolo, pela excelente fala, realmente muito inspiradora para pensar o itinerário do pensamento que nos levou até onde a gente se encontra, né? Acho que essa reconstrução que o senhor fez realmente mostra um pouco da onde a gente parte e para onde a gente está, de algum modo, caminhando. Então, mais uma vez, muito obrigado pela conferência. Então, a gente abre esse espaço, né, para algumas questões. Podemos talvez passar para o professor Murilo, caso o professor Murilo tenha alguma pergunta engatilhada, e depois pode abrir também aqui para os colegas, né? Tá certo. Eu vou tentar ser bem breve.